Algum tempo atrás, uma pessoa me disse algo muito curioso durante um atendimento. Ela disse o seguinte: Horácio, eu percebi que eu estou vivendo a mesma história pela terceira vez. Ela tinha mudado de cidade, mudado de trabalho, mudado de relacionamento, mas de alguma forma os mesmos conflitos voltavam. As mesmas emoções, as mesmas dificuldades, as mesmas sensações internas. E ela disse que algo ficou muito claro naquele momento. Ela disse assim: eu achei que mudando a vida externa tudo iria mudar, mas parece que algo dentro de mim continua igual. Será que você também não está vivendo essa mesma situação? Mudando o externo, mudando de trabalho, mudando muitas vezes até de país, e para descobrir depois que algo dentro de si continua o mesmo. E naquele momento, ela começou a perceber algo que poucas pessoas percebem, que às vezes não estamos vivendo histórias diferentes. Estamos vivendo o mesmo padrão com personagens diferentes. Então, antes de continuar, aproveite e já se inscreva aqui no nosso canal. Aqui eu compartilho uma série de reflexões sobre consciência, espiritualidade, metafísica e transformação interior. Se esses temas fazem sentido para você, se você tem interesse, provavelmente os próximos vídeos vão também te ajudar bastante na sua jornada. Então existe um momento muito específico na nossa vida, na vida de uma pessoa, um momento em que algo começa a ficar evidente. Você começa a perceber que certas situações seguem um roteiro pré-organizado em você. Certos conflitos aparecem sempre de forma parecida, certas emoções surgem no mesmo momento. E nesse instante acontece algo muito importante. A pessoa deixa de meramente olhar para o que está acontecendo fora e começa a olhar para o que está acontecendo dentro dela. Esse é um dos momentos mais importantes do processo de autoconhecimento, porque é aí que começa aquilo que nós chamamos da dimensão da luz, da dimensão da lucidez. A dimensão da luz ou da lucidez é o momento em que a consciência começa a iluminar os próprios padrões. Você começa a reconhecer os próprios padrões, não apenas perceber pensamentos, mas perceber também as estruturas internas, os padrões emocionais, os padrões de reação, formas automáticas de interpretar a realidade. E quando isso começa a ficar visível, algo muito interessante acontece. A pessoa percebe que muitos acontecimentos da vida não são apenas circunstâncias externas. Elas estão conectadas com padrões internos que se repetem. E quando esses padrões começam a aparecer, a transformação começa a se tornar possível. Porque a transformação só se torna possível quando você é capaz de reconhecer de fora esses padrões. As pessoas tentam mudar a própria vida atacando apenas os sintomas, as circunstâncias. Mudam de ambiente, mudam de trabalho, mudam de relacionamento, mas continuam levando consigo os padrões internos, os mesmos padrões internos. E é por isso que às vezes a pessoa muda tudo ao redor, mas a experiência emocional continua parecida. Não porque ela quer repetir a história, mas porque o padrão interno ainda está vivo. E é exatamente neste ponto que a lucidez se torna tão importante. Depois de quase 3 décadas estudando comportamento humano, metafísica, estados de consciência, eu comecei a notar algo muito claro. Muitas pessoas têm acesso ao conhecimento, mas poucas têm oportunidade de viver uma experiência direta, profunda de investigação interna, de autocontato. Foi exatamente por isso que eu desenvolvi a imersão da hiperincursão. Um espaço onde a pessoa pode parar por um momento, se afastar da rotina e olhar para dentro com mais profundidade. A hiperincursão ela é uma imersão presencial de consciência criada para facilitar exatamente esse tipo de percepção. Transformação interior não é algo que acontece apenas através da informação. Ela acontece através da experiência direta. Quando um grupo de pessoas se reúne presencialmente com a mesma intenção de autoconhecimento, algo muito interessante se manifesta, forma-se uma espécie de campo de atenção coletiva, e esse campo ele facilita profundamente as percepções internas. Por isso a hiperincursão ela acontece de forma presencial. Um outro ponto importante
é o tamanho do grupo. Nós trabalhamos com um grupo muito pequeno e seleto de pessoas, apenas 40 pessoas, porque isso cria um ambiente mais humano, um ambiente mais próximo, mais seguro para que cada pessoa possa olhar para dentro da sua própria consciência com mais profundidade. Então, não é um evento de massa, é um espaço intimista para um trabalho interno profundo. Se ao ouvir tudo isso, você sentir que essa experiência pode fazer sentido para você, existe um caminho simples. Na descrição deste vídeo existe um formulário, você pode preencher esse formulário registrando o seu interesse para participar da hiperincursão. Como o grupo é pequeno, as vagas são obviamente limitadas, normalmente nós abrimos primeiro para quem já deixou o nome registrado. Quando novas vagas forem abertas, a minha equipe vai entrar em contato direto com você para passar todas as informações que você precisa. Então, quando a luz da consciência começa a iluminar os padrões internos, algo inevitável acontece. A pessoa começa a perceber parte de si mesma que durante muito tempo estava escondidas. Emoções, memórias, aspectos da própria personalidade. E é exatamente aí que começa a nossa próxima etapa da jornada. Aquilo que nós conhecemos como a dimensão da sombra. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!